Meu nome é Alexei Ivanov, e nasci em uma família cristã humilde em uma pequena e remota vila na Rússia. Meu pai trabalhava como ferreiro, fabricando ferramentas e trabalhos em metal com as mãos, enquanto minha mãe se dedicava a nos criar com amor e fé. Ela nos ensinou o poder da oração e nos incentivou a manter nossas crenças, apesar das constantes dificuldades que a vida nos impunha. No entanto, quando criança, os sonhos que eu antes acalentava pareciam escapar sob o pesado fardo da fome e da pobreza. Desde cedo, eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de ajudar minha família a sobreviver. A promessa de uma renda estável, juntamente com a esperança de escapar da pobreza esmagadora da minha vila, me levou a me alistar no exército russo aos 19 anos. Entrei em busca de propósito e uma tábua de salvação. A disciplina rígida, o treinamento implacável e as realidades brutais da guerra rapidamente me transformaram. A guerra me forçou a suprimir minhas emoções, a bloquear a dor e a bloquear qualquer coisa que pudesse atrapalhar a sobrevivência. Em meio ao conflito, a crença parecia irrelevante e a fé parecia ausente. Era como se Deus tivesse me abandonado, deixando apenas o caos implacável do campo de batalha. O momento decisivo da minha vida veio em 5 de março de 2022, durante os primeiros dias da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Era uma hora antes do amanhecer, e o mundo estava envolto em escuridão. O zumbido dos motores dos tanques e o lamento assustador das sirenes eram os únicos sons que perfuravam o silêncio. A tensão vinha aumentando há dias, mas naquela manhã, houve uma mudança inegável no ar. Foi o momento em que tudo mudou, o momento em que a guerra em grande escala começou. Eu estava estacionado perto da fronteira ucraniana, bem no centro do conflito. Apesar do treinamento militar que recebemos, a guerra real não era nada parecida com o que havíamos nos preparado. Em questão de horas, a situação caiu em um caos incontrolável. Foguetes iluminaram o céu, e a terra tremeu com a força das explosões. Mal me lembro da primeira vez que puxei o gatilho em meio ao frenesi. Naquele momento, a sobrevivência se tornou a única coisa que importava. Mas então, como se o próprio mundo tivesse decidido mudar de curso, uma explosão repentina e estrondosa rasgou o caos. Uma dor lancinante explodiu em meu peito, e percebi que algo havia perfurado meu coração. Caí de joelhos, instintivamente segurando meu peito enquanto o sangue encharcava minhas mãos. O mundo ao meu redor ficou abafado. Os sons de tiros, os gritos dos feridos, tudo isso se tornou um zumbido distante. Minha visão ficou turva e, em um instante, tudo ficou escuro. Naquele momento, algo dentro de mim se despedaçou. O frenesi caótico do campo de batalha pareceu escapar, como se eu tivesse me separado do meu próprio corpo. A dor e o barulho começaram a desaparecer, mas se você acha que a morte traz paz, está enganado. O que me esperava do outro lado era algo totalmente diferente, algo que eu nunca poderia ter esperado. Quando abri os olhos, a primeira sensação que me invadiu foi uma sensação avassaladora de leveza. Não havia dor, nem medo. Os sons caóticos da guerra desapareceram completamente, substituídos por um silêncio intenso. Diante de mim, uma luz brilhante brilhava, pura, branca e serena, como se contivesse as respostas para todas as perguntas que eu já havia feito. Naquele momento, pensei, acabou. Talvez, finalmente, eu tenha encontrado paz. Ao olhar ao redor, fiquei surpreso ao ver rostos familiares, meus camaradas, Mikhail, Dmitri e Victor. Todos eles tinham perecido no campo de batalha antes de mim, mas aqui estavam eles, sorrindo e caminhando em minha direção. Venha, Alexei, eles chamaram suavemente. Você está em paz agora. Seus sorrisos eram calorosos e genuínos, e sua presença parecia um sonho perdido há muito tempo se tornando realidade. Dei um passo à frente, ansioso para me juntar a eles. A cada passo, eu me sentia mais leve, como se os fardos do meu passado estivessem sendo tirados.
Mas algo estava errado. Este lugar, tão calmo e perfeito, parecia bom demais para ser verdade. A luz ao nosso redor começou a piscar e, à medida que diminuía, o chão sob nossos pés escureceu. Uma névoa densa começou a subir, envolvendo a paisagem antes limpa em uma névoa pesada. Sussurrei, quase incrédula, o que é isso? Mas ninguém respondeu. Meu coração disparou quando dei outro passo e, naquele instante, o chão abaixo de mim desapareceu. Eu estava caindo, como se puxado para um abismo sem fim. Um rugido ensurdecedor encheu meus ouvidos, uma cacofonia de vozes, milhares de gritos, se misturando em uma, sua dor e terror se estendendo para me reivindicar. Quando pousei, me vi em um lugar diferente de tudo que já tinha visto. Era um campo de batalha, mas não o que eu conhecia. O céu acima era de um tom assustador de vermelho sangue, e o ar estava denso com o cheiro de queimado. O vento uivava, carregando consigo o calor das chamas consumindo o horizonte. Corpos queimados estavam espalhados pelo chão, alguns ainda se movendo, outros congelados no lugar, e muitos assustadoramente silenciosos. Um arrepio frio percorreu minha espinha quando algo roçou minhas pernas. Olhando para baixo, vi mãos, deformadas e queimadas, estendendo-se em minha direção, desesperadas e implorando. Uma delas pertencia a um rosto que reconheci, um soldado meio queimado cujos olhos, embora vazios, pareciam gritar por misericórdia. Recuei horrorizado, mas não havia para onde correr. Em cada direção que eu me virava, havia apenas mais terror. Meus amigos, aqueles que me cumprimentaram tão calorosamente, se foram, substituídos por soldados de todos os cantos da história. Eles não eram apenas russos, mas soldados de todos os grandes conflitos, alemães, americanos, japoneses, todos travados em suas próprias batalhas, cada um suportando seu próprio tormento. Alguns lutavam entre si, outros se contorciam em agonia invisível. À distância, vi um grupo de soldados presos por enormes correntes de ferro, acorrentados à própria terra. Seus rostos estavam marcados pelo terror, seus gritos ecoavam no ar, mas ninguém respondeu. E entre eles, vi um rosto familiar, meu antigo comandante, Viktor Petrov. Ver um líder tão forte e destemido reduzido a esse destino inimaginável me deixou atordoado. Fiquei sobrecarregado pelo sofrimento ao meu redor, incapaz de compreender a enormidade do tormento que enchia este lugar. Como isso é possível? Pensei enquanto dava mais um passo à frente. O horror ao meu redor se intensificava a cada movimento. Através da fumaça e das chamas, vi um ser monstruoso, elevando-se muito acima de qualquer humano. Seus olhos estavam vazios, mas irradiavam puro ódio. Com uma facilidade assustadora, ele pegou grupos de pessoas em suas mãos enormes e as jogou em um poço de fogo, onde elas desapareceram em um redemoinho de angústia. Um frio cortante encheu o ar, mas era diferente de qualquer frio que eu já tinha conhecido, era o tipo de frio que queimava, uma dor tão profunda que parecia congelar sua alma. Conforme eu avançava, sussurros começaram a encher o ar. As vozes estavam em línguas que eu não reconhecia, mas seu significado era inconfundível. Vocês são todos iguais. Seu orgulho os trouxe aqui. As palavras pairavam no ar como uma maldição, e eu sabia, com certeza crescente, que estava no inferno. Mas este lugar não era o inferno que eu havia imaginado em meus sonhos mais sombrios. Não era apenas sobre tormento físico, era uma prisão para a alma. Cada passo em falso, cada escolha errada que eu já tinha feito, cada bala que eu tinha disparado, cada vida que eu tinha tirado, eles estavam todos aqui, esperando por mim, e o peso deles pressionava sobre mim com força sufocante. A cada momento que passava, eu era arrastado mais fundo para o desespero, cada segundo uma nova camada de agonia. Este lugar não era apenas um reino de punição, era um reino de confronto. Assim que percebi isso, algo mudou dentro de mim,
algo que eu nunca havia sentido antes, um arrependimento profundo e corrosivo. No entanto, mesmo o arrependimento não oferecia consolo aqui. Neste lugar, o arrependimento não era o começo da cura, era apenas o começo de um novo tipo de tormento. Os gritos nunca paravam, ecoando ao meu redor, reverberando nas paredes desta paisagem amaldiçoada. O próprio tempo parecia ter cessado, deixando a dor e o sofrimento correndo em um loop eterno, ininterrupto, inflexível. Para onde quer que eu me virasse, as cenas estavam cheias de horrores que eu não conseguia compreender completamente. Este inferno não era apenas um lugar de sofrimento sem fim, era uma ferida esculpida profundamente em minha alma. A princípio, parecia o campo de batalha que eu conhecia, terra arrasada, coberta de corpos dos caídos. Alguns foram totalmente consumidos pelo fogo, enquanto outros pareciam congelados no tempo, presos nos momentos de combate. Mas então, vi algo que fez meu coração parar. Um grupo de pessoas, lutando, desesperadas. Estavam enterradas em lama grossa e preta, seus corpos presos até o pescoço. Elas se contorciam e puxavam, tentando se libertar, mas cada movimento parecia arrastá-las mais para dentro da lama. Os rostos que me encaravam eram aqueles que eu reconhecia. Esses eram meus camaradas, meus irmãos de armas, Vasily, um dos soldados mais corajosos que já conheci, agora implorando por ajuda, sua voz cheia de desesperança. "Por que você está aqui?" Mikhail gritou, sua voz tremendo de medo, seus olhos arregalados de terror. "Vocês falharam em escapar como nós fizemos?" Suas palavras me cortaram como uma faca, e eu não consegui responder. Fiquei paralisado, incapaz de dizer qualquer coisa, enquanto observava os rostos daqueles com quem eu havia lutado. Mais adiante, vi outro grupo, acorrentado, preso por elos de ferro, cada um lutando, indefeso. Entre eles estava meu antigo comandante, Viktor Petrov. No campo de batalha, ele tinha sido modelo de força, liderança e disciplina. Mas agora, ele estava ajoelhado, tentando desesperadamente se libertar das correntes que o prendiam. "Alexei, tire-me daqui", ele gritou, sua voz rouca de desespero. "Este lugar, não há liderança aqui. Nenhum poder. Tudo é sem sentido. Tudo está errado." Suas palavras me arrepiaram. Ver alguém como Victor, tão autoritário, tão seguro de si, reduzido a esse estado, deixou claro, neste lugar, nada, nenhum título, nenhuma patente, nenhuma autoridade, poderia oferecer proteção ou salvação. Conforme me aprofundava, encontrei outro grupo. Essas figuras usavam uniformes militares antiquados, seus trajes traziam as marcas da história russa. Por um momento, não consegui entender por que estavam ali. Esses eram homens que lutaram bravamente, que fizeram sacrifícios por seu país. Mas, quando me aproximei, notei o terror em seus olhos, o mesmo terror que vi nos rostos daqueles presos na lama, acorrentados. Esses homens foram heróis, celebrados pela história, mas suas expressões contavam uma história diferente. E então vi seu rosto, Dmitry Ivanovich, uma das figuras mais celebradas da história russa por seu heroísmo durante as guerras napoleônicas de 1812. Mas agora, cercado por chamas que dançavam ao seu redor, ele parecia consumido pelo próprio fogo contra o qual havia lutado. "Nada do que fizemos foi certo", ele sussurrou, sua voz quase inaudível sobre as chamas crepitantes. "Matamos por nossos egos. A história nos fez heróis, mas aqui vemos a verdade." Suas palavras me atingiram como um golpe no peito. Eram as palavras de um homem que havia compreendido a futilidade das batalhas que havia lutado e os pecados cometidos em nome do orgulho e da ambição. A paisagem ao meu redor ficou mais escura, mais aterrorizante. Eu me vi de pé na beira de um vasto poço, suas profundezas envoltas em sombras. Lá dentro,
As pessoas lutavam umas contra as outras com desespero selvagem, arranhando umas às outras, tentando escapar. Por um momento, pensei que fosse apenas outra forma de tortura. Mas, ao olhar mais de perto, vi que elas não estavam lutando pela sobrevivência, elas estavam lutando contra seus próprios passados. Cada uma delas enfrentava sua consciência, esmagada sob o peso de seus próprios erros. Não eram estranhos, reconheci algumas delas. Eram soldados com quem eu havia lutado. Muitos deles haviam tirado vidas sem hesitação, seguindo ordens sem questionar. Agora, cada um deles estava vivendo as consequências de suas escolhas. Eles não tinham armas. Estavam desarmados contra a culpa que os oprimia, seus rostos cheios de terror, seus olhos implorando por uma libertação que nunca viria. Então, me movi ainda mais, para um lugar mais profundo do que o resto. Aqui, não havia gritos, apenas um silêncio sufocante. Mas não era pacífico. Era o tipo de silêncio que carregava um desespero sem fim, o silêncio de uma alma completamente esmagada. As pessoas se ajoelhavam no chão, seus rostos contorcidos em agonia, segurando suas cabeças como se tentassem silenciar o tormento sem fim em suas mentes. Repetidamente, elas sussurravam uma palavra: por quê? Naquele momento, uma percepção aterrorizante tomou conta de mim, eu pertencia a esse lugar. Cada ação, cada decisão que eu já havia tomado me levaram a esse lugar. Eu também estava perdido. Eu estava procurando uma saída, por salvação, mas este era um lugar onde a esperança era afogada pelo peso do passado. Eu me senti sendo puxado para os recessos mais profundos e escuros do inferno, onde mesmo a menor centelha de esperança nunca poderia sobreviver. Não havia sons neste lugar, nenhuma batalha, nenhum grito, apenas um silêncio opressivo que pesava sobre mim como uma força invisível. Era um silêncio que roía minha alma, uma solidão tão profunda que parecia me consumir. O chão sob meus pés não era terra sólida, nem era algo que eu pudesse reconhecer. Ele se moveu abaixo de mim, vivo com uma energia inquieta. Parecia escaldante e congelante ao mesmo tempo, cada passo afundando mais fundo no peso sufocante do desespero. Cada movimento parecia apenas amplificar o peso esmagador do meu espírito, me empurrando para mais perto da beira do colapso total. E então, tudo mudou. A atmosfera mudou, e eu me vi em pé na frente de um espelho. Mas este não era um reflexo comum. Era o meu passado, exposto diante de mim. Eu me vi em vários estágios da minha vida, da inocência dos meus anos mais jovens à figura fria e distante que eu havia me tornado. Eu observei minhas próprias mãos darem ordens, comandos que acabavam com vidas, ignoravam o sofrimento dos outros e faziam vista grossa para as consequências das minhas ações. A transformação de um homem que antes acreditava em algo para uma alma endurecida pela crueldade me destruiu. A imagem mudou mais uma vez. Fui transportado para uma aldeia devastada pela guerra na Chechênia. Os sons de mulheres e crianças gritando de terror enchiam o ar, seus gritos se misturavam às explosões estrondosas que sacudiam a terra abaixo de mim. Eu estava em meio à devastação que havíamos causado sob ordens, bombas caindo, prédios desabando, vidas inocentes sendo destruídas. Eu tinha ignorado tudo, justificado com um mantra vazio: este é seu dever. Mas agora, aqueles gritos me assombravam, sua ressonância impossível de escapar. Eles arranhavam minha consciência, cada um lembrete doloroso do dano irreparável que eu havia causado. E então, as imagens mudaram novamente. Eu estava de volta à Ucrânia, revivendo os últimos dias da minha vida. Ao meu lado estava Anton, um jovem soldado, de apenas 19 anos, que lutou ao meu lado. Eu assisti, impotente, enquanto o enviava para a morte, meus olhos vazios e distantes. A explosão que o rasgou foi como uma lâmina cravada profundamente em minha alma, uma ferida tão afiada que reverberou por todo o meu ser.
O silêncio que me envolvia foi abruptamente quebrado. Uma voz, profunda, antiga, cheia de uma sabedoria inflexível, falou. Mas não havia calor nela, apenas o peso frio do julgamento. Alexei Ivanov, a voz ressoou, sua ressonância vibrando através dos meus ossos. O que você escolheu na vida? Quem você protegeu? O que você destruiu? Tentei falar, encontrar palavras para responder, mas nada veio. Essa voz não era apenas algo que eu ouvia, era algo que eu sentia, no fundo do meu ser. Era minha própria consciência, me confrontando com todo o peso das minhas escolhas. Era a voz do maior medo da humanidade, o conhecimento de que, no final de tudo, somos responsáveis pelas vidas que tocamos e pelas escolhas que fizemos. E então, a dor veio. Não era o tipo de dor que queima o corpo. Essa dor era mais profunda, mais excruciante. Era como se minha própria alma estivesse sendo incendiada, as chamas da culpa e do arrependimento queimando através de mim de uma forma que era muito mais agonizante do que qualquer ferimento físico. A dor que senti no campo de batalha empalideceu em comparação a isso, a angústia de saber que minhas ações, minhas decisões, levaram outros ao seu próprio sofrimento. Caí de joelhos, oprimido pelo peso da minha culpa. Chega, gritei, minha voz embargada. Eu não sabia. Eu estava apenas seguindo ordens. Mas mesmo quando eu disse essas palavras, eu sabia que elas não eram mais uma desculpa. Eu entendi, naquele momento, que por trás de cada escolha que eu fiz, sempre houve minha própria agência. Ordens tinham sido o véu, a justificativa conveniente, mas fui eu quem escolheu desviar o olhar, ignorar o custo humano da guerra, desconsiderar o que isso significava aos olhos de Deus. Então, outra voz perfurou a escuridão. Esta era diferente, não era fria ou crítica. Era severa, mas havia um fio de compaixão nela, um vislumbre de esperança. A voz falou novamente, e desta vez, era como se estivesse me alcançando, me chamando para algo maior do que eu. Sua batalha não foi apenas contra os outros, Alexei, disse a voz. Você lutou uma guerra dentro de si mesmo, e você perdeu. Mas você ainda tem uma chance de entender. Aquelas palavras me abalaram profundamente. Paz, poderia tal coisa realmente existir no meio de toda essa destruição? O pensamento parecia impossível. Mas naquele momento, lembrei-me das lições da minha infância, dos ensinamentos do cristianismo que minha mãe havia incutido em mim. Lembrei-me das palavras simples, mas profundas, que ela havia compartilhado comigo. Jesus veio para ensinar a paz, pois a maior vitória não está na guerra, mas no amor. Lágrimas começaram a fluir, incontroláveis e pesadas. Eu estava no inferno, mas naquele momento, aquelas palavras trouxeram consigo uma faísca, algo que eu não sentia há uma eternidade. Esperança. Esperança real. E com essa esperança veio uma sensação de clareza. Eu entendi. Eu precisava confessar, encarar todo o peso do que eu tinha feito. Pela primeira vez na minha vida, senti remorso genuíno, não apenas pelas vidas que tirei, mas pela dor que causei, pela destruição que justifiquei. Eu estava errado. Eu gritei, minha voz quebrando sob o peso da minha tristeza. Eu vi a guerra como algo justo, mas ela só trouxe destruição. Em vez de proteger, causei mais dor. Lamento profundamente o que fiz. E então, como se em resposta à minha confissão, a escuridão começou a se dissipar. Uma luz tênue apareceu diante de mim, pequena no início, mas crescendo em intensidade. Quando abri meus olhos, senti a respiração encher meus pulmões, como se eu tivesse acabado de renascer. O ar estava cortante, vivo com energia, e ainda assim parecia fogo dentro do meu peito. Meu corpo tremia como se tivesse sido despertado de um sono profundo. Tentei entender o que estava ao meu redor.
Eu não estava mais no inferno que acabará de conhecer, mas as memórias daquele lugar, a dor, o arrependimento, ainda permaneciam profundamente dentro de mim. Olhei para o céu. Era um cinza opaco, os resquícios da escuridão que eu havia deixado para trás. Mas mesmo aquele cinza, depois do que eu havia experimentado, parecia um vislumbre de esperança. E naquele momento fugaz, percebi, talvez não fosse tarde demais. Talvez, nessa pequena centelha de luz, houvesse uma chance de redenção, de paz. Fiquei ali deitado no solo frio e implacável do campo de batalha, meu corpo machucado e machucado. Os ecos distantes de tiros e explosões ainda vibravam no ar, mas soavam abafados agora, quase como sussurros em comparação aos horrores que eu acabará de viver. Eu estava vivo, mas essa sobrevivência foi uma bênção ou um teste cruel? As memórias do inferno, vívidas e abrasadoras, estavam gravadas em minha mente como uma cicatriz indelével. Eu ainda podia ouvir os gritos, ainda sentir o peso sufocante do arrependimento e da culpa me pressionando. Cada soldado que passava parecia uma sombra dos rostos que eu havia encontrado naquele lugar escuro. Eles carregavam os mesmos fardos, orgulho, raiva e uma sensação de desesperança que refletia a minha. Era impossível escapar da verdade do meu passado. As escolhas que eu havia feito, as vidas que eu havia tirado, o sofrimento que eu havia ignorado, eram impossíveis de ignorar agora. E conforme a percepção se instalava profundamente dentro de mim, senti um conflito interno se agitando. De um lado, havia a fé que minha mãe havia incutido em mim: acredite na paz, pois a verdadeira força está no amor. Essas palavras ecoavam em minha mente, suaves, mas poderosas. Por anos, eu as silenciei. A guerra tinha sido minha realidade, minha identidade. Eu era um soldado, um lutador, e naquele mundo, amor e paz pareciam conceitos distantes e irrelevantes. Que lugar eles tinham no campo de batalha? O amor poderia sobreviver onde a morte reinava? Mas agora, depois do tormento inimaginável que enfrentei, eu não conseguia mais simplesmente descartar esses pensamentos. Tudo que testemunhei no inferno falava uma verdade profunda. A vida não era apenas sobre sobrevivência, sobre seguir ordens. Era sobre as escolhas que fizemos e a responsabilidade que tínhamos por essas escolhas. Percebi que tinha passado muito tempo fugindo da minha própria humanidade, muito tempo me escondendo atrás do véu do dever e da necessidade. No entanto, essa revelação abriu a porta para uma batalha ainda maior dentro de mim. A quem eu servi? Eu me perguntei. Eu realmente lutei pelo que era certo, ou fui movido pelo medo, pelo orgulho, por um senso distorcido de dever? Essas perguntas permaneceram, sem resposta, pressionando-me com o peso de 1000 arrependimentos. Meu coração estava pesado com o fardo delas, mas pela primeira vez na minha vida, eu sabia que tinha que buscar respostas. Esse despertar me aterrorizou. Buscar paz em meio a tanta destruição, tentar encontrar significado onde só havia caos, parecia impossível, absurdo até. Mas depois da escuridão do inferno, eu sabia que não podia ignorar a atração por algo maior. Não era mais uma escolha permanecer cego. A busca por Deus em meio a toda aquela devastação se tornou a única jornada que importava. Quando voltei à vida, nada era o mesmo. As cicatrizes físicas podem ter sarado, mas a destruição da guerra e os horrores do inferno haviam se marcado em minha alma. Cada lembrança parecia um peso do qual eu não conseguia escapar e, embora o mundo ao meu redor seguisse em frente, eu estava preso em um lugar de turbulência interior. Mas em meio a essa turbulência, tomei uma decisão. Eu não deixaria essa escuridão me definir. Eu buscaria um novo caminho, um caminho para a paz. Deixei o exército, deixei a vida que eu conhecia e me mudei para uma vila tranquila, longe do caos do qual eu já fiz parte. Lá, na quietude da natureza, comecei a encontrar a calma que minha alma estava procurando.
Comecei a me lembrar dos ensinamentos que minha mãe me transmitiu quando eu era criança. Valores cristãos que sempre pareceram distantes, quase ingênuos, diante da guerra, agora assumiram um novo significado. Comecei a frequentar a igreja, não como um mero ritual, mas como uma busca ativa por paz interior, por compreensão. Foi uma rebelião silenciosa contra a vida que eu conhecia. Eu tive que confrontar meu passado, encarar meus erros e começar o lento e doloroso processo de cura. Os erros do meu passado ainda me assombravam, mas percebi que enfrentá-los era o primeiro passo para a liberdade. Eu não podia desfazer o que tinha feito, mas podia me perdoar, e esse foi o começo da minha redenção. Não foi fácil. Levou tempo. Cada oração, cada momento de silêncio, era um passo para curar as feridas em meu coração e alma. O caminho era longo, mas a cada dia, eu me aproximava mais do homem que sempre quis ser. Agora, dedico minha vida a algo diferente. Não escolho mais a guerra. Escolho a paz. Escolho o perdão. Escolho o amor. Meu passado não é mais um fardo para carregar, mas uma lição para me guiar. É a bússola que me aponta para um futuro cheio de significado, cheio de esperança. Este é meu novo começo, e é um que caminho com humildade, fé e uma profunda compreensão do custo de cada decisão. Escolhi viver por algo maior do que eu. Escolhi viver pela paz.